Bem, colegas, vamos agora tratar da definição dos atos de improbidade. No final do bloco passado, eu disse que iríamos tratar da tipificação. Sim, vai ser uma tipificação colocada na lei, mas não vai ser aquela tipificação como acontece em direito penal, que a gente fala do tipo cerrado, tipicidade cerrada, em que a gente exige uma definição com absoluta precisão do que é considerado ilícito. Como aquele exemplo, o que é furto? Aí o direito penal, no artigo 155 do Código Penal, diz subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então está definido de maneira bem técnica para que não haja nenhuma dúvida sobre o que é furto, né? O que é roubo, o que é estelionato. Então, esses conceitos mais indeterminados, mais fluidos, o direito penal tenta evitar. Aparecem algumas coisas semelhantes, mas a ideia básica é a definição com absoluta clareza para que haja certeza do direito penal. Aqui, em primeiro lugar, a lei não diz quais são todos os atos de improbidade administrativa. Ela cria um conceito genérico e termina esse conceito dizendo notadamente e citam os casos. Citam exemplos. A lei cita exemplos. Notadamente aqueles casos, mas quando eu digo notadamente estes é porque existem outros. Então vamos analisar como isso foi colocado no papel para que a gente entenda como na prática funciona. Em primeiro lugar, precisamos entender que a lei falou de 3 espécies de conduta ímproba, conduta agressiva ao princípio da probidade administrativa. São 3 que são hierarquizadas. Todas são graves, né? Mas eu vou dizer aqui que a primeira é gravíssima. Os atos mais graves, que têm as punições mais pesadas, são os atos de improbidade que importam o enriquecimento ilícito do agente. Como eu falei, o direito não é contra quem enriquece. Aliás, no sistema capitalista, a busca do aumento patrimonial acaba servindo também como uma mola propulsora, né? A busca do lucro que faz com que várias coisas até boas para a comunidade apareçam, né? Vários produtos sejam descobertos, a evolução da medicina, a evolução de várias coisas. Então, o negócio funciona permitindo a acumulação de capital, agora de maneira lícita. O enriquecimento ilícito, esse o direito deve combater. Se você descobre que um agente público praticou um ato e recebeu propina aumentando o seu patrimônio, esse é o mais grave ato de improbidade administrativa. Claro que isso provavelmente também configura crime, ele também pode ir para a cadeia, isso vai ser um ato de corrupção, por exemplo. Mas, sob o ponto de vista civil, o mais grave é o ato em que ele tem enriquecimento sem causa. O segundo mais grave é o ato de improbidade que gera dano ao erário, prejuízo ao patrimônio público. Se, por exemplo, o servidor direcionou um contrato de licitação para uma empresa, para que aquela empresa firmasse um contrato, né, então ele direcionou, melhor dizendo, um procedimento de licitação para uma empresa, para que a vencedora assinasse um contrato com valor superfaturado. Adquiriu um conjunto de bens que custaria no mercado R$1 milhão, adquiriu por 2 milhões, superfaturado. Então o poder público teve um prejuízo de 2 milhões. Esse é o segundo mais grave ato de improbidade administrativa. É óbvio que frequentemente as coisas acontecem em conjunto. O cara que direcionou a licitação para aquela empresa também recebeu uma grana. Se acontecerem as duas coisas, obviamente você vai punir pela mais grave, porque ele teve enriquecimento sem causa. Alguém pode dizer, mas como acontecer só a segunda? Muitas vezes não é que acontece só a segunda, é porque só se consegue comprovar a segunda. Você comprova que houve o direcionamento da licitação e que houve um prejuízo para o erário. É mais fácil comprovar, é mais objetivo, verificar o valor de mercado era 1 milhão, e o valor pelo qual o contrato foi firmado é um valor muito mais alto. Se fosse 1 milhão e 100, poderia ficar na dúvida se foi um erro, uma variação, mas 2 milhões não faz sentido. Então você comprova que houve dano. Aí você vai investigar, será que o servidor ganhou uma grana com isso? Suponha que investigue, quebre sigilo bancário, procure e não ache nada. Você não pode punir in dúbio pro réu. Você não pode punir o servidor pelo ato mais grave se não for comprovado que ele teve enriquecimento ilícito. Certo? E pode não ter tido enriquecimento ilícito mesmo. Ele pode ter direcionado simplesmente porque é correligionário daquela pessoa. Porque acha que aquela galera vai dar dinheiro para o partido político dele. É gravíssimo também. Não estou dizendo que é leve, não. Estou dizendo que é menos grave.
é um ato de improbidade administrativa que vocês vão ver que está sujeito a punições pesadas. Então, atos que causam prejuízo ao erário são também atos graves, certo? Agora, em terceiro lugar, os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. São atos que eu vou colocar aqui menos graves, mas a gravidade também continua elevada. Agora, tem que ter bom senso. Na prática, se você for ser muito exigente, você vai enquadrar praticamente tudo como ato de improbidade. Porque qualquer falhazinha, qualquer erro, qualquer ilícito menor, você consegue enquadrar pelo menos como agressivo a um princípio da eficiência, por exemplo, se o sujeito demorou demais para fazer certas coisas, certo? Então você vai conseguir enquadrar como agressão a princípios, mas só os atos mais graves, semelhantes aos que são relacionados nos incisos dos artigos que definem essas condutas, é que vão ser enquadrados como ato de improbidade. Só que em prova de concurso, passa a régua, né? Se enquadrar como ato em que houve aumento patrimonial, é o mais grave, gravíssimo. Se gerou dano ao erário, é o segundo mais grave. Se nada disso aconteceu, mas foram agredidos os princípios da administração pública como lá citados, você tem a terceira espécie de ato de improbidade, a menos grave. Claro que sempre que você tem um enriquecimento sem causa ou gera dano ao patrimônio público, você também agride princípios. Porque é comum, como eu falei para vocês, que tudo aconteça ao mesmo tempo. Aquele caso que eu citei de o sujeito direcionar uma licitação para uma determinada pessoa ganhando uma grana, é ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, é ato de improbidade que causa dano ao erário e agride princípios. Aí você vai e pega o mais pesado, agrediu princípios. Se você, o mais pesado gerou enriquecimento sem causa. Se você não comprovou enriquecimento sem causa, mas gerou dano ao erário, você pune pelo dano ao erário. Não vai punir pelo mais leve, claro. Certo? Você não vai chegar para uma pessoa que cometeu, por exemplo, atirou numa outra, matou outra pessoa e dizer, olha, ela cometeu 2 crimes. Cometeu um homicídio e o porte ilegal de armas. Então eu vou punir pelo porte ilegal de armas. Claro que não é, né? Assim, né? Vai punir pelo mais grave, ok? A arma foi um instrumento para praticar o homicídio. Então, a agressão ao princípio foi um instrumento para o sujeito ter um enriquecimento sem causa. Então, você vai trabalhar em cima do enriquecimento sem causa. Só se usa o item C quando não se consegue comprovar dano ao erário, nem se consegue comprovar enriquecimento sem causa. Comumente se comprovam as 3 coisas, você pune pela mais grave.